Fala galera, sejam bem-vindos! Mais uma live, tava com saudade dessas lives aqui, hein? Muita saudade, como é que vocês estão? Vamos nessa para mais uma? Live de número 67. Se você não me conhece ainda, não sabe quem sou eu, meu nome é Giovanni Saraiva, sou fundador da Destruindo Metas, aí, sou criador da máquina de prospecção, o maior treinamento de prospecção e vendas do Brasil, hoje com mais de 4.000 alunos, e toda segunda-feira eu venho aqui te dar uma aulona sobre prospecção de clientes, negociação, vendas, tudo com o objetivo de você dominar a técnica, a habilidade de vender os seus serviços ou seus produtos, tá? Hoje, grande parte das pessoas que tentam vender alguma coisa estão com uma série de dificuldades, né? E a gente vem aqui justamente para tirar essas dificuldades com conteúdos extremamente técnicos, práticos, tá? Você não vai ver enrolação aqui, você não vai assistir uma live minha e vai falar, puta, eu tô extremamente motivado para fazer, só que eu não sei como, né? Aqui não é uma live sobre motivação, é uma live sobre execução. Eu tenho muito esse perfil, trago esse perfil aqui dentro, então eu vou te ensinar a fazer aqui de fato na prática as coisas, tá? Não tem enrolação, conversa fiada aqui, fechou? Tamo junto, vamos que vamos. Galera, seguinte, quem tiver aí já me dá um oi no chatzinho para eu conhecer vocês, saber quem é que tá por aqui, para dar um oi para vocês. O Leandro já tá aqui, Alessandro, João, Maurício, Anderson, Guilherme. Obrigado, Guilherme, tamo junto, irmão. Qual que é o nosso tema de hoje, galera? O que nós vamos falar aqui hoje, né? Durante o ano inteiro aí de 2022... aconteceu muita coisa aqui na minha empresa, né? Muita coisa boa, mas muita coisa ruim também, né? Uma empresa, ela foi feita disso, né? Nós tava vendo uma live hoje que fala muito sobre isso, né? Nós temos um plano, né, pro ano, e só que esse plano nunca sobrevive ao campo de batalha, né? Por quê? Porque o plano, geralmente ele vai se moldando com base nas coisas que vão acontecendo no mercado, né? Com a sua empresa, política, Copa do Mundo, pandemia, um monte de coisa vai acontecendo, e aí você cria um plano, e você nesse plano não consegue colocar todas essas anomalias que vão aparecer no seu dia, né? E no seu ano. E aí nós criamos um plano ano passado para 2022 e uma série de coisas aconteceu, coisas melhores e coisas piores. E aí, o que eu pensei? Eu falei, cara, foi um ano de tanto aprendizado, né? Por que eu não pego esses maiores aprendizados? E uma coisa muito importante de falar, né? Foi o ano que a minha empresa mais cresceu. E quando nós crescemos muito, né? Você aprende muita coisa também. Então, foi o ano que eu mais conversei com pessoas. Foi o ano que eu tive mais alunos, né? Então, assim, quanto mais alunos eu tenho, mais eu aprendo. Eu tenho 50 alunos, legal. Eu tenho problemas e desafios de 50 alunos. Pô, eu tenho 4.000 alunos. Eu tenho problemas e desafios de 4.000 alunos. Então eu entendi muito bem o que aconteceu, né, com esses 4.000 alunos durante esse ano. Eu falei, pô, deixa eu fazer uma live para a gente explorar tudo isso, né? Para a gente explorar tudo o que aconteceu nesse ano de 2022, para que talvez você não dê... não tenha que errar o que eu já errei, né? Ou encurte um caminho com o que eu já encurtei para você, tá? Então, eu sou muito assim, galera. Se alguém já fez, né? Eu não vou fazer diferente do que a pessoa já fez, porque se ela já fez e deu certo, eu vou fazer parecido, né? E às vezes eu vou copiar mesmo, mas colocar isso pro meu lado. Eu não sou o cara que inventa a roda, né? Então, pô, se tem um Joãozinho fazendo de um jeito lá, por que eu vou fazer totalmente diferente do Joãozinho? Posso pegar o que o Joãozinho tá fazendo e adaptar pra minha realidade. O mercado, ele funciona assim. Você não acha que tem um monte de gente copiando o que o Giovanni faz? É claro que tem. Do mesmo jeito que o Giovanni copiou um monte de gente que estava na frente do Giovanni, né? Não é ser antiético nem nada do tipo, é não ser burro. Se tem pessoas que já fizeram o que você quer fazer, molda elas, né? Se inspira nelas, pega ali referências em cima delas, tá? Do mesmo jeito tem um monte de gente que faz isso em cima de mim, tá? Tudo bem, não tem problema nenhum. E aí, qual que é o nosso objetivo aqui hoje? Falar sobre isso, né? Sobre as principais malandragens que eu aprendi em 2022. E aí, tem algumas malandragens que eu aprendi no mercado, tem algumas malandragens que eu aprendi com meus alunos, tem algumas malandragens que eu aprendi em palestras, em eventos, né? Por exemplo, uma das últimas malandragens que eu coloquei nessa live aqui de hoje foi uma que eu vi num evento, né? Eu fui num evento semana retrasada, tinham 150 pessoas lá no evento, eu vi que assim, cara, ninguém tá fazendo uma parada que muda totalmente o jogo, né? Então eu vou te falar o que são essas paradas que mudam completamente o jogo. Beleza? Fechou?
nós estamos voltando com as nossas lives, né? Nós ficamos em período de lançamento aí da máquina de prospecção durante um tempo. Então, até a gente retomar fim do ano, Copa do Mundo, a galera tá tirando o pé, né? Tipo, muita gente já tá tirando o pé do ano. Pô, a gente tem mais 30 dias aí de fim de ano para acabar o ano e já tem um monte de gente tirando o pé. Isso é excelente, né? Eu quero realmente que as pessoas tirem o pé, porque eu tô trabalhando igual um maluco nesses últimos dias do ano e se meu concorrente tá tirando o pé, eu tô acelerando, a conta é óbvia, né? Eu vou sair na frente dele ano que vem. Então, beleza. Vamos nessa. Quanto tempo de live? Cara, 1h, 40, 50 minutos, depende. Não temos um prazo aqui, não. Mas geralmente fica nessa média aí. Nós estamos nas live 67, em média de 50 a 1 hora, tá? Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão me vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Tá tudo certo aqui? Tá tudo certo. Vamos lá. Seguinte, eu vou dar uma parada de olhar para o chat aqui agora, mas já eu volto para o chat, tá? Se tiver alguma dificuldade, alguma questão, logo eu olho aí para vocês. Deixa eu aumentar aqui um pouco. E vamos nessa. Seguinte, galera, eu vou escrever aqui um monte de coisa durante essa live. No final dessa live eu falo como é que você pega esse resumão aqui, tá? Então fica tranquilo que no final da live você consegue pegar esse resumo aqui, não precisa escrever nem nada do tipo que eu vou escrever, né? Só se você quiser escrever anotações pessoais, tá? Seguinte, galera, primeiro de tudo, ninguém ainda entendeu no mercado, e quando eu falo ninguém, galera, eu estou generalizando com propriedade. Tá? Por que propriedade? Novamente, foi o que eu te falei, né? Eu não cheguei aqui do nada e tirei essas coisas da minha cabeça. Eu tô falando do que eu tô vendo no mercado, né? E eu tenho muito contato, converso, eu tenho muito aluno, eu tenho muito seguidor. Eu abro caixinha de perguntas, eu tenho 100 perguntas por caixinha e eu vejo as dificuldades da galera. E assim, ninguém ainda está lendo esse post, né? Está vendo essa live. Ninguém ainda entendeu onde realmente mora o dinheiro quando a gente pensa em vendas, né? Quase ninguém entendeu. Tem muitas poucas pessoas do Brasil, né? Eu tô falando do mundo porque fora do Brasil muita gente já entendeu isso. Aqui no Brasil eu vejo que a gente está engatinhando com isso e ainda assim uma cabeça muito pequena faz com que as pessoas não consigam entender isso por querer abraçar o mundo e entender que abraçar o mundo não é possível, né? O que rola? As pessoas ainda elas insistem em ser generalistas e tentar vender para todo mundo, né? O brasileiro ele tem muito esse problema de achar que quando ele tira alguma coisa ele tá perdendo, né? Então assim, puta, Gil, você tá falando aí que as pessoas tentam vender para todo mundo, mas se eu posso vender para todo mundo, por que eu não vou vender para todo mundo, né? E aí eu te faço a mesma pergunta. Eu vendo vendas, né? Eu vendo consultoria de vendas. Cara, qualquer empresa que vende pode ser um cliente para mim. Agora, por que eu deveria vender para todas as empresas do mundo, seja extremamente generalista e não ter um foco específico em um determinado tipo de empresa? Porque você acha que criar um processo de vendas, né? Eu estou falando do meu serviço agora, o que eu entrego para o meu cliente, para uma empresa de 10 funcionários e uma empresa de 100 funcionários é a mesma coisa? Não. Uma empresa de 100 funcionários tem metas diferentes de uma empresa de 10, né? Agora, vamos supor que eu atenda vários tipos de empresas. Empresas de 10, de 20, de 100, de 2.000, de 10.000 funcionários. Cara, eu sou meio que generalista, eu atendo qualquer tipo de empresa e aí talvez eu não seja tão bom para atender o cara pequeno e talvez eu não seja tão bom para atender o cara grande. Eu atendo os dois mais ou menos, né? E aí talvez o cara grande não queira me contratar, porque eu não sou tão bom em atender contas grandes, né? Mas o cara pequeno talvez também não, porque ele fala, pô, mas você atende só conta grande, meu negócio é diferente, né? Então assim, ainda assim, hoje, o mercado inteiro brasileiro ele está com uma dificuldade enorme, né? E eu achei que isso ia mudar em 2022. Eu aprendi isso lá em 2017, 2018, né? Olhando para fora, ainda em 2017, 2018, ninguém falava disso aqui no Brasil, né? De que você ser especialista em segmentos, né, em tipos de empresas parecidos, é uma das melhores coisas que você pode fazer para o seu negócio. Né? Lá em 2017 a galera já falava, não tenta vender para todo mundo, escolhe um pequeno grupo de empresas e foca nessa galera, né? Vende só para essa galera, não seja generalista, seja especialista, né?
Lá em 2017 a galera falava muito disso lá fora. Aí em 2020 a galera começou a ser um pouco mais especialista aqui no Brasil, 2021. Aí eu falei, pô, 2022 é o ano que todo mundo vai entender essa bagaça, que tentar vender para todo mundo não funciona. E não, cara, não aconteceu, né? Então assim, a partir do momento que você entender que você tentar vender para todo tipo de empresa é a pior coisa que você pode fazer na sua vida, e quando você entender que você, em vez de tentar vender, né, vamos pegar um pente aqui, desenhar fazer isso aqui, né? Vamos pegar uma pizza, né? Aí a pizza tem lá as suas 8 fatias, né? Parece mais um pentagrama isso daqui, né? Vamos pegar a pizza, né? Aí o que acontece? Você pode vender para a pizza inteira, né? Aqui nós temos empresas pequenas, eu vou colocar aqui, né? Pequenas, deixa eu aumentar isso aqui, pera aí. Empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, né? Segmento, sei lá, X, segmento Y, né? Nicho Y. Aí, ou seja, aqui tem várias empresas do mercado, né? E aí, teoricamente, o seu serviço, o seu produto, ele pode se encaixar para todas essas empresas, como o meu também se encaixa, né? Só que assim, você tentar vender para todo mundo, o que acontece? Você vira generalista em tudo isso. Então, o que faz mais sentido? Pô, eu vou pegar só empresas desse segmento aqui, né? Empresas pequenas, e aí eu vou criar uma pizza e eu vou pegar só uma fatia dessa pizza, né? Que são empresas pequenas do mesmo segmento, blá, 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 blá. Você fica muito mais especializado nesse nicho. Então, assim, eu concordo que você está deixando de vender para outras 7 partes do mercado. Mas, em contrapartida, você ganha força, volume, rapidez escolhendo só uma parte do mercado, né? Pensa comigo, eu sou um dos exemplos clássicos disso, né? Isso na prática. Quando eu vim para a internet, né? Muita gente acha que eu cheguei na internet do nada e comecei a falar sobre vendas, né? Na verdade, não. Tenho já um histórico profissional, uma carreira profissional muito grande, de 8 anos para aparecer na internet. Eu acho que esse é um dos meus grandes diferenciais também. Eu não cheguei do nada e comecei a querer ensinar alguma coisa. E aí, cara, eu entendo muito bem sobre uma empresa como um todo, eu entendo muito bem sobre tudo que acontece numa área de vendas, né? Pô, desde a prospecção, negociação, gestão, métrica, ferramenta, automação. Eu entendo sobre tudo que tem numa área de vendas, porque são 8 anos dentro de uma área de vendas, né? Em várias empresas. Só que em vez de eu falar para todo mundo, né? O que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou começar falando só sobre prospecção. Eu vou ser o melhor cara de prospecção do Brasil. E aí aconteceu, né? Meu Instagram saiu de 600 seguidores para quase 100 mil seguidores em menos de 2 anos. Mas eu era o cara da prospecção. Todo mundo me conhecia como o Giovanni da prospecção, né? Depois eu comecei a abordar algumas outras coisas como negociação e etc. Então assim, velho, se eu puder te dar... Assim, se você entender isso daqui e sair da live... eu já não fico nem tão triste, tá? Porque isso aqui faz, assim, representa grande parte do seu resultado. Então, você entendeu isso aqui, eu tô feliz. Seja especialista, não tente vender para todo mundo, venda apenas para um determinado tipo de empresa, tá? E a sua empresa, ela pode ser tão nichada a ponto de você ter no nome dela o nicho. Quer ver um exemplo? Claro, eu tenho uma empresa, né, que chama Mídias Commerce. Eu tenho algumas empresas, uma delas é uma agência de marketing digital, ou seja, serviço de marketing digital, posso vender para o mundo inteiro, para qualquer tipo de empresa. Só que o que eu fiz? Eu escolhi o segmento de e-commerce, né, lojas virtuais. Então, eu já começo a nichar lá no nome da minha empresa, né, Mídias Commerce. Aí imagina, 2 empresas abordam um e-commerce, né? Uma chamada Mídias Commerce e a outra chamada Agência Vende Mais. Quem que vai ter mais chance de chamar a primeira atenção do e-commerce? Agência Mídias Commerce, né? Lá no nome eu já estou mostrando que eu sou especializado no cliente que eu estou abordando, tá? Então, galera, façam isso que vocês vão entender como o jogo vira, tá? Esse é o primeiro módulo da máquina de prospecção, né? Deixa eu puxar para cá. O primeiro módulo da máquina de prospecção é sobre isso, como é que você define um perfil ideal de cliente, né? E dentro do perfil ideal de cliente, uma das principais coisas que você tem que fazer lá é escolher um nicho, O perfil ideal de cliente nada mais é do que te dar um caminho definido, um caminho específico para que você vá abordar seus clientes, tá? Você não sai fazendo merda aí pela sua empresa, beleza? Certo. Deixa eu voltar para outra câmera aqui. Isso aqui. Bora.
Certo? Estamos entendidos? Fez sentido o que eu falei aqui? Manda aí no chat pra mim. Aí eu falei de fora, né, galera? O mercado da gringa já entendeu isso, né? Lá na gringa você já não encontra mais empresas generalistas, as empresas que estão iniciando agora, né? Empresas mais antigas sim, mas hoje em dia lá nos Estados Unidos, cara, você não encontra mais um cara que limpa sofá e cama. O cara só limpa cama ou só limpa sofá, né? Não tem mais o cara que limpa estofado, né? Existe o cara que limpa só sofá. Ele é o melhor cara de limpar sofá dos Estados Unidos. Também, mas ele não limpa a cama. Se você quiser limpar a cama, você tem que contratar outro cara, né? Então, assim, isso faz muita diferença. Pô, vamos supor que seu sofá esteja imundo, né? Você vai contratar um cara que é o melhor cara que limpa sofá, ou você vai contratar um cara que é bom em limpar sofá, também é bom em limpar janela, também é bom em limpar, sei lá, quadro, né? É óbvio, né? E seu cliente pensa igual, beleza? Quanto mais rápido você nichar, galera, mais resultado você vai ter em nadar nesse oceano azul, tá? E ser especialista em nichar é nadar no oceano azul. Aqui tem um ponto polêmico, né? O nosso segundo ponto aqui que é polêmico. E aqui eu vou me contradizer, mas como um homem eu não tenho problema em falar isso, né? As pessoas, elas podem criar opiniões. Boa, Gi, seja bem-vinda. Gi é da máquina. Eu não tenho problema em voltar atrás quando eu falo alguma coisa que eu testei, né? Assim, eu faço coisas todos os dias na minha vida, tem coisas que não funcionam e eu continuo testando para ver se funciona, né? E durante grande parte da minha vida, eu testei uma coisa que não funcionava, né? E testei de todas as formas possíveis. E esse ano eu comecei a testar uma coisa e ela começou a funcionar. E eu bati nisso, talvez, grande parte da minha vida, né? O que eu tô falando? Sobre prospecção no direct do Instagram. Durante grande parte da minha vida, eu sempre fui contra prospectar clientes no direct do Instagram. Sempre falei, cara, não acho uma ideia boa, já testei muito, né? Grande parte dos testes não mostram que vale a pena. Não é que não dá resultado, é que não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque direct do Instagram, você não consegue colocar uma ferramenta para fazer isso para você. Ah, Gil, mas tem a ferramenta XYZ. Tem, eu conheço. Mas são ferramentas que bloqueiam sua conta, que banem sua conta, não são ferramentas seguras, né? E aí você tem que prospectar clientes no direct do Instagram de forma manual. E aí o que acontece? Todos os meus testes não valia a pena proporcionalmente o esforço versus o resultado. Não é que não funcionava, funcionava, mas não valia a pena o esforço, né? Eu tô me esforçando muito para ter um resultado que talvez não seja o que eu esperava, né? Vale mais a pena eu fazer outra coisa no meio disso. Só que aí durante esse ano eu testei algumas coisas, né? Mais coisas. E aí eu comecei a ver que o direct do Instagram, ele pode ser usado numa prospecção e ele pode fazer sentido, mas com algumas condições, tá? Eu vou até escrever isso aqui. Durante muito tempo fui contra e aí depois de alguns testes eu comecei a ver que ele é válido para alguns segmentos, não para todos os segmentos. Como por exemplo, né? Ah, sei lá, eu vou prospectar contabilidade pelo direct do Instagram. Particularmente eu não vejo tanto sentido, né? Mas eu vou prospectar clínica de estética, que a dona, o perfil da clínica de estética, quem gerencia a própria dona, é a cara da dona, né? Talvez faça sentido. Mesma coisa para uma clínica odontológica, né? Para um psicólogo, para um médico, né? Para um advogado. Alguns casos fazem sentido, né? Geralmente para pessoas autônomas. Então, assim, faz sentido, pode valer a pena. Qual que é o grande problema da prospecção por direct do Instagram? As pessoas continuam insistindo que prospecção é basicamente você abrir o seu direct do Instagram e sair mandando mensagem para as pessoas de forma aleatória, né? Então o que o cara faz? Vamos abrir aqui uma planilha aqui. O cara ele vai lá na segunda-feira, né? Vou colocar aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí o cara vai lá, aí o que ele faz, né? Todo dia eu vou prospectar, vou mandar 30 directs no Instagram. Aí ele vai lá, segunda, 30, aí ele manda lá, né? 30 directs. Aí na terça, o que esse cara faz? Ele pega outras 30 empresas novas e manda de novo 30 directs.
Aí na quarta, ele vai lá, ele esquece essas empresas aqui da segunda e da terça e manda mais 30 directs para novas empresas. Aí na quinta, mais 30 directs. Aí na sexta, mais 30 directs. E aqui tem vários erros nesse problema, né? O primeiro erro é que o cara ele só está usando um canal de comunicação com o cliente dele, né? O cliente ele tem telefone, e-mail, LinkedIn, Instagram e WhatsApp. O cara só tá no Instagram lá tentando prospectar ele, né? Ou seja, você tem várias ferramentas para abordar o seu cliente, você só escolheu uma, né? Por falta de inteligência e conhecimento. Beleza, esse é o primeiro erro. Então você esqueceu os outros canais de comunicação e escolher só o direct. Geralmente quem prospecta por direct está fazendo isso, tá? Segundo erro, existem estudos, dados, milhares de dados que mostram que quando você aborda uma empresa uma vez, a sua chance de conseguir alguma coisa é quase zero. Ou seja, se o Giovanni mandar 30 directs na segunda-feira para uma empresa, para 30 empresas, talvez eu não tenha quase nenhuma resposta. Aí qual que é o certo? Que na terça eu vou tentar contato de novo com as mesmas 30 empresas da segunda e não outras 30 empresas novas. Então, em vez de eu mandar 30 directs, eu posso fazer 30 ligações para as mesmas empresas da segunda. Na quarta-feira, em vez de eu mandar 30 directs de novo, eu posso mandar 30 e-mails. E aí é claro que isso vai diminuindo, porque na segunda eu tinha 30 empresas. Aí das 30 empresas, 5 me responderam e 5 não me responderam. Me sobraram 20. Né? Não, desculpa. 5 me responderam e 25 não me responderam. Me sobraram 25 empresas. Beleza. Na terça, que eu fiz 25 ligações, sei lá, 10 me atenderam. Beleza, me sobrou 15 empresas. Né? E aí eu vou diminuindo isso. 10, 5. Aí no final da semana eu cheguei lá, né, com 30 empresas abordadas. Das 30 empresas, 15 me responderam. Eu tive 10 respostas negativas, 5 respostas positivas. Me sobraram ainda 15 empresas que não me responderam. Beleza, mas eu agendei 5 reuniões, né, com 30 empresas. Aí na segunda-feira que vem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar e falar com outras novas 30 empresas. Isso é o que a gente chama de fluxo de cadência, né? Prospecção não é sobre você pegar no telefone e sair ligando igual um doido para qualquer empresa e amanhã ligar para outras empresas ou sair mandando direct. Prospecção você tem que ter uma sequência lógica, né? Esse é um dos principais módulos da máquina, né? É claro que é muito mais profundo do que eu estou te explicando aqui, mas o módulo 6 da máquina a gente fala exclusivamente sobre isso, né? O porquê que você tem que criar um fluxo de cadência, né? Eu dou uma aula de 24 minutos explicando como é que você cria isso, tá? Então assim, toma muito cuidado com essa prospecção aqui, porque grande parte das pessoas estão fazendo isso daqui, isso não funciona, tá? Não funciona. Vou até colocar isso aqui no resumo para vocês. Terceiro ponto, galera. Terceiro ponto. Pensar em ferramenta antes de validar o processo. O que acontece com muita frequência? O que acontece com muita frequência? Eu abro caixinha lá no meu Instagram todos os dias e todos os dias eu recebo pelo menos 10 perguntas iguais, que é: Gil, qual que é a melhor ferramenta de prospecção? Gil, qual que é a melhor ferramenta para mandar e-mail de prospecção? Gil, qual que é a melhor ferramenta para criar lista de prospecção? E sabe o que significa essa pergunta? Significa assim: Gil, quero colocar um turbo no meu motor de Fusca velho, né? Lembra sempre disso. Antes de você pensar em qualquer tipo de ferramenta no seu processo de prospecção, na verdade, o seu pensamento sobre ferramenta nem deve existir até você criar seu processo de prospecção e fazer ele funcionar, né? O que acontece quando a gente vai colocar um turbo num carro? Eu tenho que primeiro deixar um motor bom, né? Um motor bem feito, com óleo, com óleo novo, com ele alinhado, tudo certinho, para que aí depois eu venha e coloque o turbo. Porque se eu colocar um turbo num motor velho, ele vai explodir, né? Eu estou colocando velocidade, pressão, né? Força em alguma coisa que não aguenta isso. Prospecção é exatamente a mesma coisa. Se você está pensando em colocar ferramentas no seu processo de prospecção, sem nem saber se o seu processo de prospecção é bom,
a sua chance de acabar com tudo é gigantesca, né? Pensa que você tem um processo de prospecção que você nem sabe se ele funciona. E aí você vai lá e vai colocar um turbo nele, né? Se ele for ruim, ele vai ser pior ainda, porque você está acelerando. A ferramenta ela serve para quê? Para acelerar as coisas, né? Você está acelerando as coisas num processo que não está funcionando. E aí você está acelerando as coisas para o caminho errado, né? Você está acelerando o seu processo de prospecção para a direção errada. E aí isso vai dar merda, né? Então qual que é a minha recomendação? Estrutura seu processo de prospecção, roda ele. Tá funcionando? Tá funcionando. Ele não coloca a ferramenta ainda, ajusta ele nas coisas ruins. Nas coisas ruins, né? Melhora ele no que não tá... Porque quando você cria um processo de prospecção, até eu que tenho muita experiência, eu crio um processo de prospecção que não está 100% validado. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse processo de prospecção e melhorar ele. Aí depois que eu melhoro ele, que eu falo, pô, agora ele está em uns 70%, 80% funcional, é a hora que eu vou lá e penso em ferramenta. Aí eu falo, legal, então agora onde que eu consigo colocar a ferramenta para acelerar o que já está bom? Né? Tanto que na máquina de prospecção eu falo sobre ferramenta nos últimos módulos, né? Eu não falo sobre ferramenta no começo. E eu deixo bloqueados os módulos de ferramenta propositalmente, para cara não chegar lá e ir atrás de ferramenta, porque não é a ferramenta que resolve seu problema. O que resolve seu problema é processo. A ferramenta ela vem para acelerar o que já funciona. Certo? A máquina de prospecção tá com inscrições fechadas, velho. A gente só abre inscrições ano que vem. A nossa última abertura foi agora. E a gente fechou e não abre mais esse ano, tá? Embaixo dessa live aqui tem uma lista de espera. Deixa eu escrever tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui. Beleza. Cara, número 4. Eu fui num evento... Semana retrasada, tinham lá 150 empresários, né? E eu conversei com muita gente lá no evento, eu era um palestrante, então muita gente vinha conversar comigo e eu sempre quero entender como é que estão as coisas no processo da empresa, né? E grande parte das pessoas estão prospectando... Aqui a gente não está falando mais de prospecção, a gente está falando sobre negociação, tá? Quando a gente pensa em negociar com o cliente, o que é uma negociação, Gil? É quando o cliente ele levanta a mão e fala, olha, eu quero conhecer mais sobre sua empresa. Eu quero conhecer mais sobre seu serviço, eu quero conhecer mais sobre seu produto. Esse cliente ele pode aparecer através do marketing, através de uma prospecção ativa, através de uma indicação, que seja, né? Ele pode aparecer, levantar de alguma forma e falar, olha, eu quero conhecer mais sobre a sua empresa. O que grande parte do mercado está fazendo? Legal, vamos fazer uma reunião. Puxa o cara para uma reunião. E aí nessa reunião o cara fala, olha, a minha empresa é isso, isso e isso, blá, 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 blá. Faz 2, 3 perguntinhas pro cara sobre a empresa dele. Ah, João, agora me conta sobre sua empresa. Quanto você fatura? Não sei o quê, blá, blá, blá. E aí vai lá e apresenta uma proposta pro cara. Então, cara, eu tenho uma proposta aqui para você que é R$2.000 por mês, R$1.500 por mês pra gente te ajudar. Aí vai lá e o cara faz a venda, né? Faz uma venda rápida, de fato, uma venda que acontece com mais velocidade. E ele fala, puta, tô voando, né? Tô vendendo pra cacete, né? O cara tá comprando de mim. Ok, né? Ok. Existe uma outra forma de vender, que é uma forma de uma venda consultiva, né? Onde eu faço eu sou um consultor do meu cliente e eu não tenho uma proposta pronta para entregar para ele porque eu não conheço sobre o negócio dele ainda. Porque você não concorda que se... Vou pegar 2 exemplos aqui da live, a Ana e o JP Gomes, né? São 2 alunos da máquina, beleza. Vamos supor que eu queira vender a consultoria da Destruindo Metas para a Ana. A Ana tem uma série de desafios no negócio dela e ela tem uma série de metas para 2023. O JP Gomes tem outros desafios e outras metas. Como que eu apresento a mesma proposta para os dois? Sendo que eles precisam resolver problemas diferentes. Então, eu até posso apresentar a mesma proposta para os dois, mas ela não tem valor, né? Eu estou apresentando algo genérico para os dois. É como comprar um quadro na Casas Bahia. Né? Se eu chegar na Casas Bahia e for comprar um quadro, é um quadro genérico, um monte de gente tem esse quadro, e ele não vai ser o quadro que eu quero, né? O quadro perfeito, ele vai ser um quadro talvez legal, massa, mas ele não é o quadro que eu sonhei em ter.
Porque ele é genérico, ele não foi feito para mim, ele foi feito para massa, né? Agora eu vou lá e, pô, contrato um artista para criar um quadro, coloco uma moldura de ouro, né? Igual a minha aqui, banhada a ouro. Cara, não é um quadro de começa, né? Eu já não compraria um quadro igual o meu aqui por R$100 na Casas Bahia. Eu tive que gastar muito mais que isso. Meu quadro custa quase 5 pau, né? Só que assim, é o quadro dos meus sonhos, velho. Eu adoro ficar olhando pra ele. Puta, é o quadro que eu sempre sonhei em ter. O quadro irado. Todo mundo que vem aqui em casa fala do quadro, acha legal pra cacete. Por quê? Porque eu passei por um processo de uma venda consultiva. Né? Então, qual que é a minha recomendação? Você pode fazer a sua venda em uma reunião. Tá tudo bem. Contanto que você entenda que você está vendendo mais rápido, que é o ponto positivo, mas está vendendo pior, que é o ponto negativo. Qual que é a minha recomendação? Fazer 2 reuniões de vendas. O lead, né, o cliente, levantou a mão e falou: Gil, eu quero conhecer mais sobre sua empresa. Beleza. Primeira reunião, eu não toco em assunto de preço, de projeto, de valor. Eu não falo sobre o que eu vou vender para ele. A primeira reunião é exclusivamente para conhecer sobre o negócio dele de forma profunda e apresentar o meu negócio para ele. Então eu vou lá e falo: olha, Destruindo Metas, eu passo 10, 15 minutos falando sobre a Destruindo Metas. Depois eu passo 10, 15 minutos entendendo sobre o negócio dele, né? Existem várias frameworks para isso, né? Várias metodologias para entender sobre o negócio dele. Eu entendo sobre o negócio dele e aí o que eu falo? João, perfeito. Você já me conhece, eu já te conheço. O que eu vou fazer? Eu não tenho uma proposta para te entregar agora. Eu não tenho como te cobrar alguma coisa agora porque eu acabei de conhecer sua empresa. Eu acabei de conhecer seu negócio. Então o que eu vou fazer? Eu vou sentar, né? Eu vou desligar essa nossa reunião aqui, eu vou sentar, estudar mais sobre a sua empresa, estudar mais sobre o seu negócio e eu vou criar uma proposta personalizada para você. E com base nessa proposta personalizada, eu vou resolver todos os problemas que a gente acabou de conversar aqui. Eu posso até te chegar com uma proposta aqui agora, mas é uma proposta que não vai resolver seus problemas, né? Talvez resolva alguns, mas não todos. Eu quero criar uma proposta que a gente resolva de uma vez por todas o seu problema. Eu não quero apagar um incêndio, eu quero acabar com a causa raiz do incêndio. Porque quando começa um incêndio em algum lugar, você pode apagar ele. Mas se você não descobrir de onde vem o incêndio, esse incêndio ele volta a acontecer. Então assim, eu não quero só apagar o incêndio, eu quero acabar com o incêndio, certo? E aí eu marco uma segunda reunião. E aí nessa segunda reunião, né, eu vou lá e apresento uma proposta para o meu cliente com base na primeira conversa. E aí essa proposta, ela é muito mais personalizada, eu cobro muito mais, eu agrego muito mais valor, né? Ou seja, é o quadro que eu paguei R$5.000 e não um quadro da Casas Bahia. Resumindo, eu vou escrever aqui. Enquanto uma parte do mercado alega, né, que vem fazer uma reunião é uma venda mais rápida, eu alego de outro lado, né, eu e vários especialistas em vendas alegam de outro lado que vender mais rápido não é a melhor coisa do mundo. Vender rápido é legal, mas aí eu te faço uma pergunta, né? Eu quero que você responda aí, né? O que você prefere? Fazer uma venda de R$1.500 em 5 dias ou você fazer uma venda de R$5.000 em 10 dias? Porque eu ter 10 clientes de R$1.000, né? Eu tenho R$10.000 de faturamento, certo? Eu ter 3 clientes de R$3.200, né? Eu tenho R$3.300, vamos colocar aqui, R$3.300. Eu ter 3 clientes de R$3.300, eu tenho 3 vezes menos trabalho, né? 3 não. Eu tenho muito menos trabalho do que os meus 10 clientes. Eu tenho o mesmo faturamento, só que eu demorei um pouquinho mais para vender. E são clientes que têm muito mais maturidade, que entenderam muito melhor o que está comprando, né? Então, o processo de fazer em 2 reuniões, qual que é o ponto negativo? Você vende mais devagar. Não é muito. Às vezes é coisa de 1, 2 dias que demora mais. Porque você tem que fazer 2 reuniões. Então, não é tudo em uma reunião. Você tem que ter esse espaço. Você vende menos rápido, esse é o ponto negativo. Segundo o ponto positivo, ele sabe o que ele está comprando, ele não está comprando no susto.
Ele está comprando algo que ele entende que foi feito para ele. Segundo ponto, ele está comprando um projeto personalizado, não um projeto genérico. Ele está disposto a pagar mais por isso. Terceiro ponto, ele vê muito mais valor no que foi feito para ele, né? Não é pastel que é feito igual para todo mundo. É uma parada que eu fiz especificamente para ele, tá? Me responde aí no chat. Se está convencido a fazer 2 reuniões, faz sentido? Ó, o José falou. Gil, a menos que o lead te apresente um escopo definido. José, seu cliente ele não tem a mínima ideia do que ele quer comprar, cara. Ele não tem, na real, desculpa, ele tem a ideia do que ele quer comprar e 100% das vezes ele quer comprar algo que não resolve o problema dele. Então, já aconteceu do cliente chegar para mim, né? Se liga nessa história. Uma vez eu fui fazer uma reunião numa empresa gigante aqui, né? Gigante do Brasil. A sede dela é aqui em São Paulo, eu não posso falar o nome. Eu cheguei nessa reunião lá, uma reunião presencial, eu só vou em reunião presencial para cliente muito grande, né? Eu cheguei nessa reunião e eu falei com o cara lá, eu cheguei e sentei na mesa e o cara falou, Ju, a gente já sabe o que a gente precisa, eu preciso disso. Aí eu fiquei quieto quase 40 minutos de reunião. E aí, quando eu pude falar, né, quando eu fui me posicionar, eu falei, o que vocês precisam eu não faço. Eu não te atendo. E fiquei quieto, não abri mais minha boca. E aí a menina do outro lado falou, como assim não? Falei, porque vocês têm uma ideia de escopo de projeto desenhado na cabeça de vocês, né? O especialista que sou eu, né? Eu sou o cara que veio aqui, eu sou o consultor do processo, né? E o que vocês estão querendo que eu faça para vocês não funciona. Não vai dar certo. Então, se for para te entregar algo que não vai funcionar para você, eu prefiro não fazer essa venda, porque ganhar o seu dinheiro e depois você cancelar com a minha empresa ou meter a minha empresa numa rede social falando mal dela, porque eu te vendi algo que você quer comprar e que eu sei que não funciona, para mim não faz sentido. Posso ir embora? Eu falei exatamente isso. E ela falou, o que você sugere? E eu criei o escopo de projeto para ela. E eu montei o projeto para ela. E aí eu falei, olha, isso aqui que você está querendo fazer não faz sentido nenhum fazer, isso aqui faz, isso aqui não faz. E aí eu criei o escopo para ela e falei, isso aqui eu faço, porque é isso aqui que você precisa. E aí a gente, claro, fez a venda por um posicionamento de falar, o que você quer eu não te entrego, eu te entrego o que eu quero, porque eu sou especialista aqui. Né? É como se eu for num açougue e o cara fala assim pra mim, Giovanni, não compra picanha porque a picanha tá podre. Eu chego lá e falo, olha, cara, eu quero comprar a picanha. O cara fala, Gil, não compra a picanha porque a picanha veio horrível, tá dura, não faz sentido, leva essa alcatra que eu, sei lá, essa fraldinha que tá muito mais gostosa. Você fala, não, me dá a picanha aí dura mesmo? Não, lógico que você não vai. Você vai ouvir o especialista que é o açougueiro. Tá? Cara, se posicionar em uma negociação 80% do caminho andado para você fazer uma venda. Não aceite tudo que seu cliente está pedindo, porque em grande parte das vezes ele nem sabe o que ele quer. Ele nem sabe o que ele está pedindo para você, tá? Faz sentido? Deixa eu pegar esse corte aqui. Isso aqui vai virar um corte. 35 minutos, eu acho que começou. Maurício, está por aí? Anota aí para nós. Deixa eu ler os comentários. Girou uma chave na minha cabeça aqui. Galera, deixa eu falar uma parada pra vocês. Eu sei que falar assim parece incrível, né? Mas fazer um processo de 2 reuniões não é uma coisa tão simples, né? Para quem é da máquina, né? Você tem 2 opções para quem é da máquina. Na verdade, você tem uma opção para quem é da máquina. Lá nós temos um curso chamado Formação em Negociação Avançada. Isso não está dentro da máquina, é um curso que eu fiz específico para negociação, né? Lá eu mostro eu fazendo na prática isso. Tá? Eu mostro eu fazendo na prática isso, que é uma call de qualificação real, né? Ou seja, isso aqui é uma reunião real, que é a primeira parte da reunião, e essa aqui é a segunda reunião, que é uma call de proposta real. Então, assim, para você que está na máquina, né? A gente ainda não está vendendo esse curso de uma maneira efetiva, a gente só criou o curso, montamos, ele está perfeito, a gente vai começar a vender. Mas para você que é da máquina e quiser comprar o curso de negociação, se eu não me engano, na Black Friday a gente fez ele por R$800, 797, não lembro, né? Mas assim, custa R$800 esse curso na Black Friday. Eu consigo manter essa oferta para quem está na máquina ainda, né? Só para a gente vender para a gente vender para vocês. Me chama no WhatsApp lá que eu mando o link para vocês comprarem. Esse curso aqui é absurdamente foda, tá? Assim, é tão bom quanto a máquina, né? Mesmo nível da máquina de prospecção.
Beleza? Para você que não está na máquina, é um pouco mais delicado de você entender esse processo que eu acabei de te falar, tá? Deixa eu voltar, vamos lá. Cadê? Tá, beleza. Número 5. Eu estou passando por isso agora, tá? Lotar a sua agenda de reuniões ruins no começo é a melhor forma de você virar um ótimo negociador. O que acontece, galera? O que acontece? Prestem atenção aqui na minha cara. No começo, você não tem um volume grande de reuniões para fazer. Né? Você não tem uma série de leads vindo do marketing, você não tem uma área de prospecção efetiva na sua empresa, né? Você tem poucas reuniões. Às vezes você faz 2, 3 reuniões por semana, 5 reuniões por semana. E o que acontece? Eu vejo muita gente tendo um critério de qualificação muito alto para fazer as suas primeiras reuniões. Ah, eu só vou fazer reunião com quem tem dinheiro para comprar. Ah, eu só vou fazer reunião com esses clientes muito bons, né? E, cara, no começo, a melhor forma de você treinar é fazendo reunião ruim. Coloca um monte de reunião ruim na sua agenda, mesmo que você tenha certeza que o cara não vai comprar. A gente começou há pouco tempo a rodar um processo de marketing numa empresa que eu tenho e começou a chegar um monte de lead ruim que a gente tinha certeza que não ia comprar. Só que o que a gente fez? A gente colocou esses leads ruins na agenda e fizemos uma reunião com essa galera. Por quê? Porque eu queria treinar o meu vendedor. E o meu vendedor fez um monte de reunião com um cliente que ele sabia que não ia comprar. Mas hoje ele está muito mais afiado num processo de vendas, ele entende muito bem como fazer uma reunião. E quando ele pegar um cliente bom, ele consegue separar, né, na cabeça dele o tipo de cliente ruim e o tipo de cliente bom, porque ele já sabe como é o cliente ruim. Quando começar a pingar os clientes bons, ele vai conseguir saber também. Ele já consegue fazer essa separação. Então, assim, hoje, né, eu posso me permitir fazer 3 a 5 reuniões por dia com clientes muito bons. Eu coloco uma série de critérios para que um cliente caia na minha agenda. Né? O cliente ele tem que ter um faturamento alto, ele tem que ter um número de clientes alto, ele tem que ter uma equipe comercial de uma determinada forma, ele precisa ser do segmento que eu gosto. Eu coloco uma série de critérios. Por quê? Porque chegam 30 a 40 reuniões por dia, né? Oportunidades de reuniões por dia para mim. Então, assim, se eu quiser colocar todo mundo na minha agenda, eu não consigo. Nem dos meus vendedores, eu não consigo, né? Eu tenho 30, 40 pessoas para fazer reuniões por dia. É claro que eu não consigo colocar todo mundo na minha agenda. Então eu consigo me dar o critério de pegar essas 30 empresas e falar para 25, olha, não é o momento da Destruindo Metas te atender. Só que eu consigo pegar 5, que são os melhores clientes possíveis, e fazer reunião com esses 5. E é claro que minha conversão é muito alta, porque eu só tô pegando o filé do filé, né? Eu tô pegando o filé mignon ali do boi. Agora, se você não é um cara que tem uma audiência como a minha, de 100 mil seguidores, você não tem um processo comercial como o meu, extremamente bem feito, né? Você não vai ter esse número de leads por dia para fazer reunião. Então, assim, apareceu um cliente para você que seja ruim, faz reunião com esse cara. Apareceu um cliente que você prospectou, que você viu que não tem muito fit, né? Ele não é muito bom para você, faz reunião com esse cara, porque você está treinando. Tá? Você está treinando. Inclusive, uma das sugestões que a gente dá lá dentro da máquina é que para as primeiras cadências de prospecção que você vai fazer sejam para clientes ruins. Né? Você tem lá na máquina, você aprende a criar seu perfil ideal de cliente, né? Você aprende a criar ali o seu mapa de cliente ideal. Aí você tem ali o tipo de cliente perfeito para você prospectar. Só que você não sabe prospectar ainda. Aí você vai queimar cartucho com esses clientes excelentes. Queima cartucho com outra empresa. Né? Sei lá, o prospecto padaria. Vai prospectar igreja, então. Né? O cliente que não pode nem comprar o que você vende. Para que você treine com o cliente ruim mesmo. Depois você vai para a padaria, que é o seu cliente bom. Só estou dando os exemplos de segmento. Não que padaria seja bom e igreja seja ruim, tá? Beleza? Colota a sua agenda de reunião ruim aí, velho. Não tem problema. Outra coisa, cara, isso aqui é muito importante também. Sexto ponto. Dividir a validação do escopo ao final da proposta foi uma das maiores viradas de chave que eu tive aqui esse ano, tá? O que acontecia antigamente, né? E, cara, eu sou um ser humano como todos vocês e aprendo diariamente, né? E isso eu aprendi esse ano, não tenho problema nenhum de falar. E como eu aprendi um monte de coisa esse ano.
Cara, o que eu fazia antigamente, tá? Eu colocava, pensa na proposta, né? Você tem lá uma proposta que você apresenta para o seu cliente. Eu colocava na apresentação dessa minha proposta para o meu cliente, nos últimos slides, eu colocava lá o escopo do projeto, né? Ou seja, tudo que eu vou entregar para o meu cliente, eu colocava o preço já nesse slide. Então eu falava, ó, cliente, eu vou te entregar isso, vou te entregar isso, vou te entregar isso, vou te entregar isso. Tudo isso custa R$ 10.000 por mês. Faz sentido? Eu fazia exatamente dessa forma. Qual que é o problema? Eu estou falando de duas coisas extremamente importantes no mesmo slide e eu estou validando as duas coisas que são completamente diferentes no mesmo slide. Então, qual que é o problema? Às vezes ele fala faz sentido para o escopo, mas para o preço não. Às vezes ele fala faz sentido para o preço, mas ele queria outra coisa que você criasse para ele. Né? Então, o que eu comecei a fazer esse ano? Primeiro de tudo, 2 slides separados na proposta, tá? Se você está ouvindo o que eu estou te falando aqui, falando, Gil, que proposta, que slide? Eu mando minha proposta num documento, eu nem apresento proposta, eu mando minha proposta por e-mail, assim, essa live nem é para você está muito perdido, né? Te recomendo, sei lá, né? Assim, tá muito perdido, né? Tá muito perdido. Proposta não se envia, proposta se apresenta. Mas beleza, vamos voltar. O que você tem que fazer? O que eu faço? Né? Eu pego um slide e eu coloco o escopo do projeto nesse slide sem preço. Eu vou te fazer isso. Sem preço. Eu valido primeiro esse escopo. Depois, no próximo slide, eu falo sobre preço. Então, qual que é a pegada? João, o projeto, então, que eu montei para você com base na nossa primeira conversa, porque você já entendeu que fazer 2 reuniões é uma virada de chave gigante, né? Fazendo 2 reuniões... Beleza, com base no que eu entendi lá e etc. da sua empresa, o que eu preparei aqui para você, né? O projeto que eu criei para você foi projeto A, foi isso. João, antes de entrar na parte de preço, eu te falar o quanto custa isso daqui, eu queria entender se é exatamente isso aqui que você esperava ouvir da minha boca, né? Ou você sentiu falta de alguma coisa no meu projeto. E aí o cara te fala. Né? Gil, projeto é exatamente isso que eu esperava. Não, puta, Gil, eu senti falta disso, daquilo e etc. Né? Você valida primeiro o projeto. Aí o cara te falando que faz sentido, você fala, pô, legal. Então, você já tem na sua cabeça que ele achou excelente o que você montou para ele. Agora você tem que entender o que ele pensa do preço, né? E aí você vai lá e faz e aí você passa o slide e fala, legal. Então, esse projeto que eu montei para você e que você já gostou, custa R$ 10.000 por mês. Faz sentido? Você valida uma coisa da outra, né? Porque você não pode entender o que ele não gostou, o que ele gostou dos dois, porque são duas coisas. E aí, no preço, geralmente tem negociação, né? O cara nunca fala, faz sentido, nossa, é isso, me passa o boleto, né? Não, nunca tem isso, tá? Ele sempre vai querer negociar em cima do preço. E aí, beleza, mas você já sabe que o escopo que você montou era o que ele queria. Agora você já sabe que o preço... Talvez você vai ter que negociar, mas um bom vendedor ele sempre entra com margem maior, né? Tem gente que fala, né? Não, vendedor bom não dá desconto. Não, eu morro, mas não dou desconto. Tá bom, eu dou desconto em toda a negociação. A diferença é que eu sei dar desconto, né? Desconto faz parte da negociação, principalmente com o povo latino. Né? Brasileiro, argentino, a galera gosta de se sentir vitorioso numa negociação, né? Principalmente gente que tem um perfil mais pragmático, né? Para quem é da máquina, né? Novamente, lá nós temos uma aula que a gente fala muito sobre isso, que é essa aula aqui, ó. Saiba como vender para cada tipo de cliente. Nessa aula aqui, eu explico um pouco sobre os tipos de perfis de cliente. Existe um perfil aqui que é o pragmático, né? Que esse cara adora se sentir vitorioso na negociação. Então, já que eu estou negociando com um cara desse, eu quero deixar ele ganhar na negociação. Não estou nem aí, né? E como é que você deixa um cara ganhar numa negociação saudável? O projeto custa 10. Eu quero vender por 10 para esse cara. Eu entro numa negociação com um projeto custando 13. Que seja, às vezes eu dou R$ 1.500 de desconto para ele. O projeto fica em 11,5. Eu estou vendendo R$ 1.500 mais caro do que eu queria, o cara tá se sentindo vitorioso numa negociação e eu ainda atrelo isso a alguma outra coisa que eu peço. Né? Então assim, ó, João, o projeto é R$ 13.000. Ah, não, Giovanni, tá muito caro, etc. Faz o seguinte, João,
eu consigo dar um desconto aqui para você, né? Eu consigo abaixar esse nosso preço, né? Eu tenho isso aqui pré-aprovado. Só que assim, meu velho, se eu te ajudar aqui do meu lado, você tem que me ajudar do seu. Então assim, eu consigo chegar nesse projeto em 11,5. Eu te dou R$ 1.500 de desconto. Se a gente for fazer uma conta, João, né? Vamos pensar aí. R$ 1.500 de desconto vezes 12, né? Pensar num projeto de 12 meses, eu tô te dando quase R$ 20 mil de desconto. Então, assim, é um puta de um desconto, mas eu preciso que você feche comigo até sexta-feira. Eu te ajudo do meu lado, eu te dando R$ 20 mil de desconto, pensando no ano inteiro, só que você precisa fechar comigo até sexta. Ou seja, eu tô dando desconto, eu tô fechando com o projeto na data que eu quero, ele tá achando que ele é o brabo da negociação e eu tô vendendo mais caro do que eu queria. Só porque eu entrei com uma margem de negociação maior do que eu entrei com essa gordurinha ali de negociação. Beleza? Último ponto. Galera, para quem tá aqui na live, fica aí até o final que eu vou te falar como é que você pega esse material aqui, tá? Último ponto. Talvez um dos mais importantes da live. Número 7. A mensagem de reverso negativo foi o que me trouxe mais venda nesse ano. Quando você faz uma negociação com um cliente, né? Quando você negocia com um cliente, você, principalmente quando você está vendendo algo que não é uma venda simples, né? Por exemplo, um arroz, um feijão, um óculos, um tênis, né? Não é uma venda simples, é uma venda complexa onde você vende um serviço, né? Alguma coisa que o cara não consegue tomar a decisão rápido, né? Você tem um processo que nós chamamos de follow-up, tá? Pera aí, deixa eu achar aqui. Você tem um processo que nós chamamos de follow-up. O que é um processo de follow-up? É um processo de acompanhamento com o seu cliente, né? Ou seja, ele fala, Giovanni, vou pensar aqui na proposta e te dou um retorno, né? Aí você tem algumas regras para seguir ali, mas resumindo, você tem que ter uma sequência de mensagens agora com ele para que você pegue uma resposta dessa proposta. E dentro dessa sequência de mensagens, existem 4 mensagens, tá? 4 mensagens, mas dentro dessas 4 mensagens existe uma mensagem que nós chamamos de negativo reverso, né? Ou reverso negativo. Vou dar um spoilerzaço aqui para vocês, tá? Isso não vai pro resumo da live, mas vai aqui para vocês. O que é uma mensagem de reverso negativo, por exemplo, né? Assunto: imagino que a agenda esteja ruim. Olá, nome do cliente, tudo bem? Tentei contato com você nos últimos dias, mas lembro da nossa conversa que a sua agenda é bem corrida. Até imaginei que esse poderia ser o motivo de não ter me respondido, mas geralmente quando eu fico sem uma resposta sobre a minha proposta é porque existem outras prioridades para a empresa. Do meu lado, não vejo problema algum com a situação, só não acho justo desistir do nosso projeto pelo potencial dele, sem antes pegar um parecer contigo. Ainda devemos prosseguir com a nossa negociação, João? Um abraço. O que significa isso? Eu estou deixando o meu cliente à vontade para me falar não, né? Eu vou apagar isso aqui do resumo, isso aqui é assunto para dentro da máquina. Mas só para vocês entenderem, né? O pior coisa que pode acontecer depois de você apresentar uma proposta não é receber um não, é não receber resposta. Né? Sabe aquela proposta que você apresenta que você fica todo dia, nossa, vai vender, vai sair, não vai, e o cara não te responde? A pior coisa para um vendedor não é o não, é não ter a resposta. Eu prefiro às vezes que o cara me fale não do que ele ficar me enrolando 6 meses, né? E eu ficar contando com aquela venda. E o reverso negativo ele foi feito para isso, para falar, cliente, ó, se for não, tudo bem, me fala. Né? Eu não quero desistir de você sem você me falar não, mas me fala se for não. Me fala se for não, tá? Então, o reverso negativo, ele te dá essa opção, né? Do cliente, ele simplesmente desistir, né? Ele falar não. Porque o brasileiro, ele odeia falar não também, cara. O brasileiro, ele odeia falar não. Sabe quando você não... Sabe quando você, assim, você não quer fazer um negócio, mas às vezes você falar que você fala não quero, você inventa uma desculpa, vamos ir jantar amanhã, em vez de você falar, olha, eu não quero, não tô afim de jantar amanhã, você fala, olha, não vou conseguir porque eu tenho coisa do trabalho, não vou conseguir porque eu tenho faculdade. Você não quer ir, né? Mas você não consegue falar não. Você não consegue falar, olha, eu não quero ir, com medo de magoar a pessoa e etc.
Isso é um problema muito grande aqui da nossa parte, né? Do Brasil, principalmente. Lá na gringa, a galera fala não e às vezes você acha até estranho, né? Você fala, puta, é não. Você fala, caramba, mas assim, seco, grosso? Não, na verdade ele só está sendo honesto, transparente com você. É muito melhor que a pessoa seja transparente do que ela minta pra você, né? E fique inventando um monte de desculpa, sendo que a resposta é não. Então, assim, o reverso negativo, ele é uma parada que a gente criou aqui pro Brasil, né? E ele funciona muito bem pra falar, velho, se for não, tá tudo bem, né? Eu não vou ficar chateado, não vou ficar magoado. Só que eu preciso saber. Se você não me falar não, eu não vou saber nunca, né? Eu vou ficar sempre achando aqui que é assim, né? Eu não vou desistir da nossa negociação tão rápido, tá? Galera, duas coisas. Eu tenho o resumo dessa live aqui, mas assim, eu não vou liberar o resumo nem a pau se a gente não bater 100 likes. Entreguei o ouro aqui pra vocês. Falei muito mais do que eu deveria. Nós temos 60 likes. Então, assim, se você gostou dessa live, retribui apertando um botão aí. Tá? Aperta um botão que me ajuda demais aqui do meu lado para mostrar pro YouTube que essa live foi boa, né? Se ela foi boa, é claro, você aperta o botão se você gostou da live. Se você não gostou da live, não precisa apertar. Segundo ponto, se a gente bateu 100 likes, eu te falo como é que você pega esse resumo. Contrapartida, nem a pau. Nem a pau. Se a gente bater 150 likes, libera essa parte que você apagou. Cara, eu acho que não bate, mas podemos tentar também. Se bater 150 likes, eu posso liberar. Posso esperar mais 3 minutinhos, vamos ver. R$93. Mostra como é a venda e faz ao vivo. Claro, Diogo. Por que não, né? Comprar máquina, comprar minha consultoria, você não quer. Você quer que eu venha aqui e faça o que você está pedindo. Acabei de dar uma aula de 1 hora de graça e você quer mais ainda, né? A gente dá o braço, você quer a perna, o corpo inteiro. Agora, comprar alguma coisa meu, você não quer nem a pau. Claro que sim, Diogo. Por que não, né? Só porque você está pedindo. Diego. 2-0 Portugal. Crisinho fez gol? Crisinho fez gol, vou ganhar dinheiro, hein? 101. Bom, galera, batemos aqui, hein? Batemos. Vamos nessa. Seguinte. Ah, você está dizendo que eu estou mostrando? Entendi. Desculpa pela grosseria, então. Às vezes a gente tem que ser um pouco grosso com pessoas folgadas. Não foi o seu caso, peço desculpas. Seguinte, vamos lá. Como é que você pega esse resumo aqui, então? Ó, acabei de postar lá no meu Insta essa foto aqui, ó. As maiores malandragens em vendas que eu aprendi em 2022, com o Serginho Malandro. Só sei lá. E eu quero que você me conte lá o seu maior aprendizado dessa live, né? Eu quero que você fale, Gil, meu maior aprendizado dessa live foi tal coisa. Me conta o seu maior aprendizado e ao final da sua frase coloca #resumo67. Você escrevendo isso, automaticamente eu te mando no seu direct aí o resumo dessa aulona aqui, beleza? Você não tem que fazer isso no meu direct, nos meus stories, é nesse post que eu acabei de mostrar do Sérgio Malandro. Esse post acabou de ser postado. Acabei de postar ele lá. Beleza? Beleza? Galera, tamo junto. Espero que vocês tenham curtido a live. Segunda-feira que vem, live normal. Nós não paramos as lives aqui, Copa do Mundo. Continuamos as lives normalmente, beleza? Segunda-feira temos live aqui. Eu não sei qual que é o tema ainda, a gente vai decidir isso, mas está tudo funcionando, não paramos as lives aqui. Beleza, galera? Tamo junto. Continue me acompanhando lá no Instagram, porque a gente vem com uma sequência de conteúdos pesados essa semana aí, beleza? Obrigado, espero que vocês tenham curtido a live. Tamo junto, galera.